Oi, gente! Hoje eu vim falar de um livro que foi um dos melhores livros que eu li esse ano, que eu conheci esse ano. Eu conheci esse livro no iniciozinho do ano e logo que eu descobri do que era, do que se tratava a história, eu fiquei apaixonada e já entrou assim na minha wishlist. Agora, a chuva deu uma apertada aqui, viu, menina? Bem na hora da gravação. Vou ver como é que tá ficando o áudio e aí eu vejo se eu continuo agora ou depois. Acho que agora dá pra voltar. Qualquer coisa são uns pingos, um barulho de carro passando ali. Eu acho que dá certo. Hoje eu vou falar sobre o livro Circe, da Madeline Miller. Eu conheci esse livro no início do ano e assim que eu vi, eu coloquei na minha wishlist. E assim que eu pude, eu comprei. Eu sou apaixonada por mitologia grega e aumentou essa paixão com o Percy Jackson, inclusive, uns 10 anos atrás, quando eu li pela primeira vez. E em Percy Jackson cita muita coisa, muitos mitos, muita coisa mesmo da mitologia grega, mas também como a história tá ali correndo, né? Tem muita coisa para acontecer e não dá para parar e contar muito sobre todos os personagens da mitologia grega, então eu resolvi muito pesquisar. Nesses anos pesquisando, nesses anos lendo sobre mitologia, me incomodou bastante a forma que a mulher é posta, né? Como é contada a história das mulheres na mitologia grega. Se a gente for parar para pensar bem e analisar, não só na mitologia grega, como em todas as mitologias, inclusive no cristianismo, né? A forma que a mulher é posta é muito triste. A gente sabe que essas histórias, essas morais, esses comportamentos dessas mulheres são colocados para nós, foram colocados para nós através dos milênios, dos séculos, como uma forma de comportamento, de ditar um comportamento, né? E isso reverbera até hoje, se a gente parar mesmo para analisar, e a gente para analisar, né? Então, quando eu descobri que o livro Circe era a releitura da história da feiticeira que aparece em Homero, né? Que Homero conta na Odisseia, de Ulisses. Quando eu descobri que era essa releitura feita por uma mulher, eu já quis logo ler. E eu, de fato, gente, eu me encantei quando eu comecei a ler esse livro. É de uma importância tão grande ter livros assim, porque é uma forma de questionar, é uma forma de nos mostrar que determinadas histórias que nos são contadas através dos séculos pode ter sido diferente, talvez não seja daquela forma, porque a história da mulher contada por um homem é de um jeito, a história da mulher contada por outra mulher ou pela própria mulher é outra coisa. Então, ter a oportunidade de ler esse livro eu acho que é muito importante pra gente nesse momento de mundo que nós estamos, né? De observar, de questionar, de entender onde nós fomos colocadas, né? Nesse mundo, nessa vida. E a história de Circe aqui nesse livro, que pode ser a Odisseia de Circe, né? Porque é um livro que parece ser muito curtinho, né, gente? Olha só. Parece ser, e ele na verdade, 366 páginas, menos de 400, né? Só que é um livro que conta a história de uma feiticeira imortal, certo? Então, é desde o nascimento dela e ali, assim, milhares de anos passando e a gente não tem, né, marcações de datas específicas. Ela é imortal e a gente que lute. A gente só lê assim, corrido a história dela, né? O nascimento, o porquê dela ter sido exilada na ilha de Circe, na ilha, o momento que ela sai para ajudar a irmã dela, o relacionamento que ela tem com um dos deuses, as ninfas que chegam na ilha, né? Porque é isso que acontece. A gente entende porque acontece isso. Ela nasce, cresce ali, a infância dela no castelo do pai, o deus Hélio, né, o deus do sol. Tem ali
o tratamento que ela recebe das pessoas ao redor dela, do irmão, da irmã, do pai, da mãe. Olha só isso, gente. Quem aguenta e tá ronronhando. E ela faz eu perder o foco direto, tá? Essa bebezinha aqui. Deixa eu deixar o livro aqui e ficar com essa gatinha. Aqui, no colo. Que nem um bebê, meu Deus do céu. Enfim, a gente vê essa infância dela, chegando à idade adulta nesse castelo, os acontecimentos, o primeiro amor, o porquê dela ter sido exilada nessa ilha. E quando ela chega nessa ilha, ela deseja muito não ficar só na ilha, e isso acontece. Vai chegando ninfas de todo canto, porque os pais acham que essas ninfas não têm um bom comportamento e envia para essa ilha como um castigo, né? E nessa ilha, Cici, ela entra naquela ilha e nesse mundo dela, né? É tanto que, deixa eu ver se eu acho a parte que ela fala. Eu não sei se eu vou achar. Eu poderia ter marcado antes, mas eu lembrei disso agora. Nessa ilha ela tem que lidar com essa solidão dela, e nesse momento de lidar com essa solidão, ela adentra na floresta e ela entende que ela é bruxa e como ela é bruxa e o que ela pode fazer sendo bruxa, né? Porque esse processo dela descobrir que ela é uma bruxa é muito importante, e a diferença que nos é colocada aqui nesse livro mesmo, que o Aietes, o irmão dela, também é bruxo e ela também é bruxa, e a diferença que eles dois são tratados, né? E a diferença até mesmo de como o Aietes olha pra nem sei se fala assim, viu, gente? Olha pra Cici, como ela é tratada, enfim. Nessa ilha ela estuda muito mais as ervas, as plantas, e as ninfas chegam, e aí também nós descobrimos o porquê dela transformar homens em porcos. E quando a gente entende isso aqui, a gente percebe que não é por maldade, não é porque ela é uma feiticeira má, ela é uma mulher que ela tem que criar formas, encontrar formas de se proteger. Ela mora em uma ilha que só tem ela e outras ninfas, outras mulheres, e ela entende a maldade do homem. Ela sabe qual do que os homens são capazes. E ela aprende isso de uma forma muito triste. No livro não é uma cena muito descrita, a gente entende o que acontece, pode ser um gatilho, mas a autora colocou de uma forma mais sensível, entendeu? Então dá para ler tranquilamente essa cena do estupro da Cici, e a gente entende esse momento. Quando Ulisses chega na ilha, a gente vê claramente que não é sobre o Ulisses nesse livro aqui. Esse livro aqui é sobre a Cici. Olha a situação que eu tô passando aqui, né, gente? Olha a situação com esse gato aqui. Com esse gato não, com essa gatinha. É uma gatinha. Né, mãe? Quando Ulisses chega na ilha, a gente vê claramente que não é sobre Ulisses nesse livro, é sobre a Cici. O relacionamento também, a forma dela se relacionar, tanto com Deus que ela se relaciona, quanto com Ulisses e outras formas de relacionamento que ela tem, que ela encontra com as ninfas, com Hermes, com Ulisses. A gente vai entendendo muito mais a posição, e a gente percebe a evolução da Cici como mulher, desde quando ela, desde a infância dela nos castelos, desde o momento que ela é exilada, até esses momentos que ela encontra com Ulisses, e depois quando ela tem que lidar com a maternidade, e a maternidade aqui é colocada de uma forma muito real. É uma maternidade real, não é uma maternidade que nos condiciona a querer ser mães também, como nos é colocada, né? Não é aquela maternidade perfeita, é a criança chorando. É ela tendo que lidar com a criança sozinha, com o bebê, e depois na adolescência dele ela ter que lidar com ele também sozinho, com o filho dela, que eu esqueci o nome, porque parece todo mundo. Telêmaco é o filho de Ulisses com a esposa dele lá, e não com a Cici. O filho da Cici, eu esqueci o nome, eu não vou parar pra ler aqui, gente, porque, né? Enfim, vamos lá, voltando. E depois desse processo
todinho da Cici, porque é igual eu falei, é um livro que parece ser curto, só que ele é denso, né? São milênios contados aqui, né? E ela vai contando várias histórias, a gente vai acompanhando alguns momentos da mitologia grega que quem já estuda, já sabe um pouquinho, vai entendendo, né? Aqui qual momento de vida que ela está, sem entender os anos, não tem necessidade. Ela é imortal, ela não precisa contar anos, né? Enfim, e depois de todo esse processo com o filho, com a maternidade, com os amores, com os relacionamentos, com o relacionamento com os pais, com o mundo, com ela mesma, inclusive, ela reencontra de uma forma que eu achei muito tranquila o amor novamente. Esse final desse livro, esse reencontro com o amor de uma forma tranquila, de uma forma leve, é incrível. Ela teve um final nesse livro aqui, assim, merecidíssimo como mulher, depois de toda a sua trajetória. É um livro que, para mim, foi um respiro, assim. Eu lia esse livro, eu lia cada parte, saboreava cada parte. Tem muitas marcações. Aqui, assim, deixa eu ver se vai aparecer. Tem várias marcações porque são frases incríveis, são diálogos muito bons. E aí tem que falar também disso, né? Da escrita da Madeline Miller, que é muito fluida, e tudo isso ajuda demais, assim, a história me prendeu bastante e vale demais, gente, a leitura. Como eu disse, eu acho que se eu não disse, eu vou dizer que agora foi o melhor livro que eu li nesse ano, assim, sem dúvida. Valeu muito a pena. Gente, aqui é difícil de gravar. E não vai parar agora. Eu vou finalizar o vídeo com o funk. Parou, né? Gente, enfim, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. E se eu não falei, se eu esqueci de alguma coisa, eu deixo o post complementar lá no blog. Tem o link do blog e do Instagram aqui na descrição, é só dar uma olhadinha lá, às vezes eu coloco fotos também. E é isso que eu falei, né? Se não tiver, se eu achar que tem alguma coisa para complementar, eu complemento lá. Porque eu faço um roteiro, mas às vezes eu não sigo esse roteiro, eu deixo ir bem natural aqui, e às vezes não fica tão natural, porque a gata, por exemplo, tira todo o meu foco. Mas eu acho que é isso hoje. E eu finalizo o vídeo por aqui. Se vocês leram, se vocês gostaram, se vocês querem ler, pode deixar comentário aqui. Eu vou ficar muito feliz em conversar com vocês sobre esse livro. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.